Realizada nesta terça-feira a Olimpíada Regional das APAES. Estiveram presentes 105 competidores das APAES de toda a região. A alegria deles já contagia. São mais de 105 alunos da APAE de Juí e região que participaram nesta terça-feira da Olimpíada das APAES. É verdade, a gente ficou surpreendido com o número de inscritos, são mais de 105 inscritos que participaram, competidores, e no total a gente recebeu 250 pessoas aqui no município para as Olimpíadas, para fazer a seleção para depois o estadual que acontece em dezembro. Então, a Olimpíada Regional é uma Olimpíada especial das APAES. Ela acontece regionalmente aqui com as nossas 8 APAES e também acontece os que ganharam o primeiro lugar e segundo aqui vão para estadual, que é em Canoas, no mês de novembro, e o ano que vem para nacional. O evento faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Na verdade, a gente já começou as atividades na semana passada, no dia 17, com uma formação para todos os profissionais do 4º Conselho. Então, eles estiveram aqui em Ijuí e a gente fez um dia inteiro de estudos e de formação. E aí, essa semana agora é toda de festa, realmente, para os nossos alunos, para os nossos pacientes das clínicas das APAES. Então, a gente tem uma semana inteira de programação, terminando no dia 28, com o aniversário de 47 anos da APAE de Juí. O importante para esses jovens é participar, se divertir e alegrar quem estiver por perto. Na verdade, é que a gente diz que ninguém é perdedor, que todos eles não têm essa noção de ganhar e perder. A felicidade deles é por tudo. Então, eu acho que essa é a verdadeira inclusão da pessoa com deficiência. É quando ele pode participar livre de qualquer, desprendido de qualquer preconceito, de qualquer alvo que lhe dê assim, um prêmio. Eles vão ganhar uma medalha. Todos de participação. Os 125 que participaram hoje ganham a medalha. A gente convida todos para estarem presentes, Amanhã a gente tem uma balada lá no Absoluto, que eles esperam o ano inteiro por esse evento. E no dia 28, na segunda-feira que vem, que é o aniversário da APAE, a APAE está aberta e a gente convida a comunidade para vir conhecer, o nosso trabalho e conhecer essas crianças especiais de perto. Acessibilidade, esse foi o tema de audiência pública realizada nesta terça-feira no auditório do IMEAB. Os presentes debateram sobre mobilidade e acessibilidade em espaços públicos, passeios e edificações. Acessibilidade. Para muitos que circulam diariamente pela cidade de Juí, alguns obstáculos parecem despercebidos. Para Lúcia, que ficou paraplégica com pouco mais de 1 ano de idade, as dificuldades diárias são muitas. Não é boa acessibilidade em Juí. Eu tenho muita dificuldade no sentido de sair de casa e andar pelos passeios, porque os passeios não são geralmente adequados. Aí eu tenho que enfrentar carros no meio da rua, eu ando no meio da rua com os carros, Então, a minha dificuldade é as calçadas, a acessibilidade nas calçadas e outra coisa que é muito dificuldade em Ijuí é a plataforma desses ônibus que a gente quer andar, Eles não têm certa prática e demora muito a levantar e a descer a plataforma. Também, lugares públicos, são poucos os que têm acessibilidade, tipo rampa, nesse sentido, São muito poucos. E então, quando a gente vai num lugar, a gente tem que pensar, vai ter acessibilidade ou não vai? Eu posso entrar com a minha cadeira motorizada ou tenho que usar outra cadeira, aí eu vou depender de outras pessoas para me conduzir, Então, nesse sentido, Ijuí é difícil, também porque Ijuí é muito altos e baixos, tem muito... Audiência pública Acessibilidade, idealizada pelo vereador Beto Noronha, foi realizada na tarde desta terça-feira no auditório da escola IMEAB. Dia a dia da nossa cidade, as dificuldades que os pedestres, aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência, já enfrentam, principalmente no que se refere aos passeios. Considerando essa questão, eu procurei estar mais atento também
nessa relação com as pessoas que têm deficiência. Nós entendemos de que essa questão da acessibilidade, ela já é um tema que está previsto no nosso Plano Municipal de Mobilidade desde 2011. Tivemos alguns avanços, mas muito pequenos ainda, né? A nossa sensibilidade aí em relação a esse tema, ela exige que nós tomamos alguma atitude. E essa audiência pública, ela já faz parte, então, desse processo de nós procurarmos chamar a atenção da sociedade em geral, do poder público, tanto do executivo como também do legislativo, porque nós precisamos avançar nesse tema. Nós temos algumas situações aqui no município de Juí que são simplesmente intransitáveis alguns passeios. E aí a responsabilidade da fiscalização, que ela é de responsabilidade do executivo, ela precisa ser mais atuante. Nós temos, inclusive, que está participando junto conosco aqui, o Paulo, que é o fiscal de posturas, mas nós temos somente um fiscal para atender todo o município de Juí. Ou seja, ele não tem condições por obra de fazer uma prestação de serviço condizente com a necessidade que nós temos na área da fiscalização. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, é do ano de 2015. Foram mais de 15 anos de espera. Bom, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele ficou no Congresso Nacional 15 anos, sendo debatido, né, pela sociedade no geral, né, tanto as pessoas com deficiência, professores, técnicos, familiares, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, né, de todo o Brasil, debateram esse instrumento que em 2015, né, há 2 anos atrás, ele foi aprovado. Então, qual é o desafio agora? É colocar em prática, como você falou, né, esse é o grande desafio para esse terceiro milênio. E a estrutura, né, que segura, né, esse instrumento é a acessibilidade universal como direito de todos. As pessoas têm que entender que esse instrumento, ele é bom, sim, para as pessoas com deficiência que estão aqui hoje, mas é ótimo para o futuro de cada cidadão ou cidadã, porque queiramos ou não, o tempo se encarregará para fazer de nós uma pessoa com deficiência. Quem não acreditar nisso, né, basta olhar, né, os nossos pais, os nossos avós, as dificuldades que eles têm de enxergar, de escutar, de se locomover. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para esse terceiro milênio, ele tem esse olhar, né, da aplicação na prática, né, da acessibilidade universal, né, como direito de todos. O assessor de Paulo Paim, Santos, começou a perder a visão com 9 anos e com 26 já havia perdido completamente esse sentido. Segundo Santos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já tem reflexos positivos. Sim, a gente já pode perceber aí as calçadas onde são públicas, né? Já o cuidado, né, nas praças que estão sendo hoje construídas, já esse olhar, né, da acessibilidade arquitetônica, né? Também os prédios novos que estão sendo feitos não podem mais passar sem o olhar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, tu já percebe nos prédios altos, né, a questão do elevador até o térreo, a questão da rampa, né, chegando até os espaços de entrada, né, e também, né, o conhecimento, as universidades apresentando vários cursos, né, para formação e capacitação, não só dos professores, mas também de outros profissionais como se diz, na abordagem, né, dessas pessoas. Realidade ainda não existente em muitos locais no município de Juí. Tanto residenciais como comerciais. Em especial, tanto do que se refere à Prefeitura como à Câmara de Vereadores, já é uma reivindicação muito antiga, né? Eu lembro do nosso ex-companheiro Ariek, que era portador de deficiência, era deficiente físico. Ele foi vereador por 2 mandatos, isso lá antes do ano 2000, lá em 1999, e ele já pautava a necessidade de nós termos um elevador na Câmara de Vereadores. Até hoje, essa demanda ainda não foi atendida, e é sempre muito lembrado. Então, a nossa audiência hoje, inclusive, está sendo realizada aqui no IMEAB por cedência pela direção da escola, porque justamente a nossa Câmara não oferece essa possibilidade de que as pessoas com deficiência tivessem acesso.
Então nós precisamos sim trabalhar a conscientização de toda a sociedade como um todo para ter uma atenção diferenciada para esse tema. E nós temos algumas situações que nós temos estacionamentos, por exemplo, hoje que tem reserva. Ela no estacionamento, inclusive, proporcionada pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas nós temos locais que a vaga, o tamanho dela, é igual a outras pessoas para estacionar o carro que não tem deficiência. Ou seja, um cadeirante, uma pessoa que tem deficiência, ela tem que ter um lugar diferenciado. Quando a pessoa desce, ela muitas vezes também não tem acesso direto à calçada, ainda não tem a rampinha para ter acesso. Em Ijuí, a dificuldade que os motoristas enfrentam com os carros para desviar dos buracos, Lúcia encara com a cadeira de roda. Não tão, pelo contrário, nem as ruas de Ijuí. Quando eu entro como você falou, eu falei competir com os carros, eu vejo dificuldade nas ruas, porque um carro quando passa um buraco, não sente, mas eu sinto. Aquilo eu tenho que desviar os buracos, geralmente, e pôr o risco de bater no outro carro, né? Então é uma coisa bastante difícil. O desejo das pessoas com algum tipo de deficiência é que a acessibilidade seja uma realidade, não mais apenas um sonho. Melhorar as calçadas, que as pessoas não coloquem os carros em cima do passeio, em entradas de carro, em entradas de rampa. É só ter um bom senso, entende? E falta também as ruas, né? Porque os buracos dificultam também. E Juí, como tem como é que eu vou falar? Ela é bastante declive, né? Então ela precisa de um pouco mais de acertos, como se diz, né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá. É o que a gente torce. Todos os dias a gente enfrenta dificuldade na cidade. Nem todos têm cadeira de motor, né? Então eu penso nessas pessoas que não podem andar com cadeira motorizada, que depende dos outros, que tem que se empurrar com as mãos, porque geralmente tu pega uma idade e tu não tem mais força para empurrar uma cadeira de motor. E Ijuí, com esses passeios e ruas com essa dificuldade, é bem difícil. Sempre a gente tem que depender de outras pessoas. Com certeza, esse tema acessibilidade merece a atenção de todos nós, principalmente dos nossos governantes. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos em uma nova edição na sexta-feira.